Faça um bom dia. Aliás, faça uma boa noite, né? Que hoje é domingo e está à noite já. Mas estou aqui para fazer o vídeo e talvez seja o último, vamos ver. Talvez seja o último do Apocalipse. Essa visão geral, né? Lógico que tem muita gente a estudar Apocalipse. Aquilo que eu disse para vocês é uma visão que a gente tem, mas que os estudos continuam. Hoje a gente tem essa visão, amanhã poderemos ter outra. Mas e aquilo que a gente está lendo está dentro da Bíblia, né? A gente não está mudando o que está na Bíblia, não estamos alterando nada, mas apenas refletindo e chegando à conclusão pelos símbolos, por tudo que está na palavra, né? A gente está, então, assim, passando um pouquinho para vocês também aguçar essa vontade de ler o livro do Apocalipse, que para mim é um livro maravilhoso. Quem me dera ter aprendido a ler ele bem antes, né? Porque ele nos remete à Bíblia inteira, gente. Ele nos remete, é um livro que nos remete à Bíblia inteira. Então leiam, 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 porque nós só ficaremos fortes contra os espíritos mal aqui na Terra, contra o inimigo aqui na Terra, a partir do momento que nós nos fortalecemos espiritualmente. E não tem outra forma da gente nos fortalecer espiritualmente que é ler a Bíblia e a oração. A oração, né, é muito forte, mas conhecer a palavra e mais a oração, e mais a ação, né, porque nós temos que agir também, e mais o agradecimento, é tudo de bom que a gente precisa ter nesse mundo. E falando em agradecimento, não esqueça de agradecer, né? Você já agradeceu a Deus por esse dia hoje maravilhoso que Ele nos concedeu? Esse dia maravilhoso, né? Muitas coisas nós fizemos hoje já é domingo, agora já são 8 horas da noite. E estamos aí fechando o dia, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu e pedindo a Ele que nos dê uma boa noite de sono, uma boa noite de reflexão. E que nós possamos cada vez mais, né? Estarmos atentos à palavra, estarmos atentos àquilo que Ele nos fala, através dos símbolos, através de tudo aquilo que está na palavra, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dele. Então vamos assim, vamos ver, né? Se a gente consegue encerrar hoje. Então nós vimos no último vídeo, né? Que a gente vê a falsificação que a besta faz, né? Do que é Jesus. Tudo que Jesus fez, ela tenta falsificar. Nós falamos que a besta do Apocalipse tem uma cabeça que foi degolada, né? Porém está viva. Lá está em Apocalipse 13:3, 13:12. Cristo que se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo, lá no começo, né? Que a gente viu em Apocalipse 5:6. Cristo que ele coloca o selo no 144, a besta que vem e coloca sua marca, Apocalipse 7, né? 3 e 4. E no Antigo Testamento também, que nós vimos, né, no outro vídeo, o povo de Deus terá os seus mandamentos na fronte, entre os olhos, né? E o que o anticristo fez? Coloca uma marca na testa e na mão também. Né? Lembra que eu falei para vocês que eles colocam, né, os israelitas lá, o povo judeu coloca uma testa, né, tipo um livrinho na testa e um selinho, né, uma fitinha na mão, para representar que ele é fiel à palavra, né? E a gente aqui, quantas vezes, né? Eu não sei se você, mas eu já me peguei falando que a gente vê muitos sinais hoje, né? A gente até pensou que fosse o celular usado, né, para o mal. Talvez fosse uma marca da besta, né? Fosse a marca da besta na mão, porque a gente não tira o celular da mão e ele fica aqui, nos atingindo, né, a nossa mente. Ou seja, fazendo com que a gente atesta, né, um sinal de manipulação. Porque se a gente bobear, nós deixamos, né, os meios de comunicação aí, né, principalmente o celular hoje, que está na nossa mão com a facilidade, né? A gente se perde aí nas redes sociais, a gente se perde em tantas coisas que tem e isso é uma distração. E o inimigo quer que a gente fique distraído, lógico, né?
Porque quanto mais eu estiver distraído, menos eu vou estar ouvindo a palavra, menos eu vou estar conhecendo a palavra, menos eu vou estar falando de Deus, menos eu vou estar lendo a Bíblia. Então, mas essas interpretações acabam sendo até perigosas, né? Porque elas parecem até fazer sentido. Assim como pensar que Saddam Hussein, né, é uma besta do Apocalipse. Mas nós precisamos ir na interpretação do texto, né? Na hermenêutica mesmo do texto, né? Lembrando que aqui a colocação do anticristo, a gente sabe que é alguém que era de Cristo e apostatou da fé. Né? Lembra que para ser apóstata tem que estar distante mas tem que ter sido, tem que estar dentro. Tá? Então não tem, por exemplo, um muçulmano apóstata. Não. Para ser apóstata tem que ser um cristão. Tem que ser do cristianismo. Né? É o que a gente viu. E aí a gente tem agora no capítulo 19, para a gente ir fechando, né? Que ele vem, né? Jesus vem do céu com poder e grande glória, cumprindo a promessa que ele diz que ele viria, né? Então, no capítulo 19, no versículo 11 até o 13, mais ou menos, a gente vê como que é lindo, né? Olha, 19 e 13, o capítulo 11, né, a 13 diz assim, ó: Vi então o céu aberto. Apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muito diademas. E ele traz escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. E está vestido de um manto embebido em sangue e é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham montados em cavalos brancos com roupas de linho branco e brilhante. E aí, se a gente continuar, né, a gente vai ver, né? E da sua boca vai sair uma espada afiada que vai ferir as nações. Então, esse manto embebido, que encharcado de sangue, é o sangue da ira de Deus. Quando ele pisa o lagar do vinho, né, lá que aparece nas 7 pragas, né, as 7 últimas pragas, na grande tribulação, que aí dá para ver, né? E ele dá para as pessoas beberem, e depois disso vem a prisão de Satanás, que é considerado, e aí é considerado o milênio, e o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra aí vão ter passado, né? Fazendo a comparação aqui, né, com as promessas das 7 igrejas, né, que ele faz, as 7 igrejas, todas elas, né, cada final da carta das igrejas, ele fazendo promessa: ao vencedor comerá do fruto da árvore da vida, sentará comigo no trono, e todas as outras promessas, né, que você for ler lá no capítulo 2 e 3, que nós vimos, né, as igrejas, você vai ver então as promessas. E aqui nós temos que praticamente o cumprimento dessas promessas, né? Nesse capítulo tem cumprimento, porque então ele vem para julgar e ele vem, né? E aí no capítulo 21, depois a gente vai fechar no capítulo 21. E aí o Apocalipse termina que Deus enxugará os olhos e toda lágrima, né? Enxugará dos olhos toda lágrima. E veja como é lindo o capítulo 21. Então vamos recapitular um pouquinho de tudo, né? Nós vimos na introdução, nós vimos então as 7 cartas, e que cada carta tem uma promessa que aponta para o cumprimento. E aqui a gente vê, né, que a igreja representa a história do povo de Deus, e aí aqui a gente vai vendo o cumprimento delas. Depois vimos os 7 selos, né, que apontam para as coisas que iam acontecer no mundo antes da vinda de Jesus Cristo, né, que vai acontecer no mundo antes da vinda de Jesus. E as 7 cartas que vão da época de João até a Laodiceia, que é a iminência da volta de Jesus. Os 7 selos que vão também da época de João até a volta de Jesus. Depois tem as 7 trombetas, que também de Jesus até, né, de João até Jesus. E aqui tem o núcleo central do Apocalipse, que é o grande conflito entre a besta e a mulher, né? O dragão que foi expulso com as 3 mensagens angelicais, né? Angélicas, proclamar o evangelho eterno, o anúncio do juízo final e o fim da corrupção espiritual. Caiu a Babilônia. É no capítulo 14, no versículo 6 e 7. No versículo 6, né? Na verdade, de 6 a 12. Fechando assim, então, os pares
do quiasmo, né? Lembra que o quiasmo ele vai e vem contando a história de uma forma, né, que vai, por exemplo, ABC, depois ele vem em CBA, né? É aquilo que eu falei, né? É uma forma de quiasmo. Fechando assim, então, os pares e as comparações, né, da falsificação de Satanás também, que a gente viu no outro vídeo e acabamos vendo agora também no início. Então, no Apocalipse vai como se fosse um eco, né? Com a primeira parte, né? O eco da primeira parte e aqui o cumprimento. Lembra que até do capítulo 1 até o 12, mais ou menos, 12, 13, ele é o miolo, é o centro. Depois, do 14 para frente, é mais ou menos uma repetição lá dos primeiros capítulos, né? Até os 12, 13. Então, você tem as 7 trombetas, 7 pragas, você tem as promessas das 7 cartas, você tem o cumprimento da igreja vindo, e você tem os 7 selos, e você tem Cristo vindo agora com um cavalo branco. Veja, ele vai cumprindo tudo. Vai cumprindo tudo. E esse é, então, o Apocalipse, né? Lembrando que há 4 maneiras de interpretar. Lembra que nós vimos no começo? As 4 maneiras mais, né? Assim, tem outras maneiras, mas as 4 mais faladas, né? São os preteristas, os futuristas, os idealistas e os historicistas. Os preteristas dizem que tudo já passou, né? Tudo se cumpriu. Os futuristas dizem que tudo vai se cumprir no futuro e não é a verdade, né? Que a gente já viu muita coisa se cumprindo. E também as coisas ainda não acabaram, porque a nossa vida não acabou, o céu e a terra ainda não passou. Como é que o Apocalipse já pode ter sido passado tudo no passado? Não, não tem como. Então os preteristas e os futuristas, né? Não tem como. E os idealistas também, que é tudo atemporal. E os historicistas, né, que é o que eu acredito, e eu acredito assim que seja, né, porque a história vai acontecendo e os fatos também vão acontecendo, né? E aí o Apocalipse vai se cumprindo, então, ao longo do tempo. E aí no capítulo 21, veja que lindo, né? Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Como assim o mar não existe? O mar na Bíblia sempre significou conflito, lembra, a gente viu, né? Separação dos povos. Veja, João, quando estava na ilha de Pátmos, cercado de água por todos os lados, o mar não era aquela coisa gostosa que você vai pensando, né? Da praia, né? O mar era uma prisão, era uma opressão. O mar para eles significava opressão. Não é aquela, vamos para a praia, vamos para o mar, né? Não é aquela coisa gostosa do mar. O mar para eles era símbolo de opressão, símbolo de prisão. O mar dava medo. Então, por isso que ele fala que o mar não existe mais. Então, muita gente desenhava o mar como um monstro. Então, o mar não existe, quer dizer, não existe mais separação, não vai haver mais conflito, né? Não vai haver mais opressão, nem prisão. Aí também no versículo 2 ele fala: vi também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para seu marido. Então, vamos ler aqui pra gente, né, que é dos versículos, vamos ler todinho aqui pra gente, vamos ler ele na Bíblia agora na íntegra. Vi então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também descer do céu junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisso saiu do trono uma voz forte e eu vi: esta é a tenda de Deus com os homens, a nova Jerusalém, o reino eterno. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. E ele, o Deus com eles, olha o nome de Jesus, de Deus aqui, ó. Deus com eles será o Deus, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Veja, se não vai haver mais luto, nem grito, nem choro, nem dor, nem morte, então dá para entender que aquelas pessoas que falam que tudo já passou no Apocalipse, não tem como falar, né, gente? Não dá. Você estaria omitindo o Apocalipse. Então aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço nova todas as coisas. E me disse ainda:
elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Depois, se você continuar aí lendo os outros versículos, ele já vai falar agora também sobre os infiéis, né? Então aqui ele fala uma coisa, lembra que eu disse para vocês que quando a gente está numa pista, que a gente sabe que tem radar e sabe que a velocidade é 80 e se você correr 100 você vai levar multa, mas se você permanecer ali na velocidade de 80, na velocidade permitida, você não precisa ter medo da multa, porque você não vai pegar, não precisa ter medo do radar, né? Porque você não vai levar multa. Porque se você andar dentro da velocidade permitida, tá tudo certo, não é? Tá tudo certo. E aqui então, ele vai falar no versículo 8, olha só. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui é para aqueles que ultrapassaram a velocidade. É para aqueles que sempre estão andando na velocidade não permitida. Entenda, né? Deu para entender bem, né? Eu estou usando o símbolo também. E aí depois ele vai mostrar, né? Ele vai falar sobre a esposa do cordeiro, né? Muito legal. E aí no final, deixa eu ver aqui. O capítulo 22 daí, no capítulo 22, nos versículos 3, 4 e 5. Vamos lá, vou ler do começo, capítulo 22 agora, ó. O anjo mostrou para mim um rio de água viva, era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano, todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e o Cordeiro. E os seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão para sempre. Olha, gente, que coisa linda, né? Que coisa linda. E aí no final ele fala assim, ó. A graça, no finalzinho lá, né? E aqui, ó, é interessante, aqui, ó, no versículo 18, ele vai falar assim, ó, 18 a 21, vou ler tudo. A quem está escutando as palavras da profecia deste livro, eu declaro. Se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus vai acrescentar a essa pessoa as pragas que aqui estão descritas. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus vai retirar dessa pessoa a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E aí termina o livro do Apocalipse. Lindo, né, gente? Lindo, maravilhoso. Esse amém aqui, ele não significa simplesmente assim seja, né? Como a gente fala assim, assim seja, eu concordo, né? Mas esse amém aqui é uma palavra que deriva da linguagem hebraica, né? Emuná. Emuná significa firmeza, fidelidade, ficar agarrado a alguma coisa, como se a sua vida dependesse daquilo. Sabe assim? Quando você, de repente, um navio naufragou e tem um toco ali, e um toco, né? Um destroço ali do navio, vamos dizer assim, e você está em alto mar, e você tem tudo que você tem é aquele destroço ali, né?
aquele pedaço de madeira, vamos dizer assim, para você agarrar. Então, isso é amém. É você agarrar como se sua vida dependesse desse amém, né? Desse toco aí para você poder, dessa madeira para você sair, né? Ou alguém te achar e que você não afunde. Então, ficar agarrado, emuná é agarramento, é segurar firme, é muito mais do que um assim seja, é agarrado firme mesmo, né? E aqui também eu vou contar uma historinha para fechar o Apocalipse, né? Havia um menininho que estava lendo uma história, já contei, né? Do vilão, o vilão e do herói, né? E toda hora o herói apanhava, lembra que eu contei para vocês? E aí no final ele foi lá ver o que acontecia e o herói, no final, ele ganhava, mas o herói, durante a história toda, ele estava sempre perdendo para o vilão. E aí, assim eu termino, né? Essa breve explicação do Apocalipse e os estudos que não se esgotam. Se você pode não concordar, né, com muitas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Mas assim como o menininho, que ele foi lá no final, ele viu que o vilão perdia, e ele, toda vez que ele voltar, ele voltou a ler o livro, né? Ele voltou a ler o gibizinho lá. E aí ele falava assim, aí o vilão falava assim, venci, né? Aí o menino falava assim, se você soubesse o que eu sei. Ou seja, o vilão ele pode estar aí na sua vida, tentando você, tentando falar que ele está ganhando, mas no final, o vilão vai perder. Ele vai ser esmagado. A cabeça dele vai ser esmagada e ele vai ser exterminado. Então, cuidado para que o vilão não nos arraste com ele, né? Que nós tenhamos esse cuidado e que quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente procurar saber da palavra, é importante para que a gente possa se libertar e expulsar o Satanás, né? De aquilo que ele quer vir nos destruir, nos derrubar. Então, veja, o Antigo Testamento, ele se cumpriu muitas coisas em Jesus, mas muitas coisas ainda está de pé e está valendo. Então, a Bíblia do Antigo Testamento, ele não está obsoleto, não. Ele está vivo e tem que ser vivido, né? E esse livro foi inspirado por Deus. Escrito, sim, por mãos humanas, mas inspirado por Deus. Não é conto nem visão de quem está com dor de barriga. Não é. Quando o anticristo se manifestar, seja ele como nós desenhamos aqui, ou de outro modo, fique entre os remanescentes fiel. Não se venda para a maioria. Não se venda. Não, né? Não se entregue, não saia desse remanescente fiel, que é o que o Satanás vai perseguir, né? Aquele povo que restou, que o dragão vai atrás, do resto dos filhos dela, que a gente nunca renuncie esse resto dos filhos dela, né? Use o Apocalipse como a última página da história desse mundo. E quando você estiver sofrendo qualquer problema, lembre que Deus já mostrou para você a última página e você será vitorioso. Como aquela história do menininho, né? Deus já te mostrou a última página. Ele já mostrou para nós, todos nós, a última página do Apocalipse. Então nós temos que crer, né? Interessante que quando Cristo voltar, vai ser algo mundial. Todos verão. E o anticristo também vai ser algo mundial, porque ninguém vai poder comprar nem vender. Ninguém, a não ser o que tenha a marca da besta, ou seja, todos os povos da terra, vão se aliar ao Cordeiro. Vão se aliar ou ao Cordeiro ou ao Anticristo, né? Então, se você está ouvindo essa mensagem sobre o Apocalipse, é sinal que você está vivo. Então, não deixe para amanhã. Arrependa de seus pecados e declare que somente Jesus é o verdadeiro, único e salvador da sua vida, da minha vida. Porque todo aquele que crê será salvo. Veja, o Apocalipse não é uma revelação do fim do mundo, é a revelação de Jesus Cristo. Veja, não é a revelação do fim do mundo, é a revelação de Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito forte para você. É através deste livro, né, que nós temos a oportunidade de ler a última página da história desse mundo.
Jesus voltará, e mesmo enquanto ele não volta, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da sua vida, ele cuida da minha vida. Aqui só foi um aperitivo, né? Como eu disse, é só um aperitivo. Mas tem um curso que eu indico para vocês que chama Bíblia Comentada, do Rodrigo Silva. E se vocês quiserem, né, eu aconselho muito vocês a possuir esse curso. Eu tenho esse curso, estudo nele também. É maravilhoso a gente conhecer a Bíblia e é maravilhoso a gente buscar com pessoas que já estudaram muito mais do que a gente e que conhecem muito mais do que a gente, para que a gente possa cada vez mais botar em prática tudo aquilo que a gente aprende da Bíblia e ler mais a Bíblia e fazer as nossas orações, ter essa intimidade com Jesus, para que a gente possa, no último dia da nossa vida, que não seja quando Jesus voltar, mas que seja quando a gente partir, mesmo que ele não tenha voltado ainda, que nós não sabemos qual vai vir primeiro. Se vai ser a nossa primeira morte ou se Jesus vai voltar antes da nossa primeira morte. Mas o importante é que nós sabemos que todos nós que nascemos um dia iremos voltar. Porque nós viemos do Pai e para o Pai vamos voltar. Por isso que a morte não é o fim de tudo. É dura essa separação carnal aqui que nós vivemos. A gente sente tristeza muito. Mas a gente sabe que nós viemos do Pai para vencer esse mundo e voltar para Ele. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa missão. Vencer aqui na terra para voltar para o Pai. Da onde nós viemos. E para Ele nós voltaremos. E viveremos com Ele eternamente. Como Ele programou desde o princípio. Eu espero que o Apocalipse tenha assim aberto um pouco a sua mente. E eu espero assim voltar logo com outros estudos para que a gente possa cada vez mais ler esse maravilhoso livro, né, que é o nosso manual de instrução, é o nosso mapa para chegar até Jesus, para chegar até Deus. É o nosso mapa de volta. Nós fomos colocados aqui nessa terra e a Bíblia é um mapa para a gente voltar de novo para o céu, da onde nós viemos. E só voltaremos para lá, gente, com esse mapa aqui, ó, que é a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Fica com Deus, um beijo no seu coração, até mais.